Namastê, deusa, seja bem-vinda à minha aula de Shakti Chandra Yoga. Yoga para o sagrado feminino. É um prazer ter você aqui comigo. Eu sou a Jaque Canuto, professora de yoga, terapeuta integral, e hoje a gente vai fazer uma prática de yoga para o arquétipo da mãe. Ou seja, esse arquétipo representa a nossa fase ovulatória e também representa a fase da lua cheia. É um prazer ter você aqui comigo nessa aula. Shakti Chandra Yoga foi criada, esse método foi criado a partir de uma necessidade pessoal de aliar as minhas práticas espirituais e físicas à minha ciclicidade feminina, que eu percebia que por muito tempo eu não tinha tanta disciplina, não conseguia seguir uma linearidade de disciplina, muitas vezes procrastinava e eu vi que aquilo tinha a ver com a falta de conexão com o meu ciclo feminino interno. Então foi a partir daí que eu criei essa prática. Eu espero que você goste. Antes da gente começar, eu queria te convidar, se você gosta desse tipo de assunto, de yoga, de sagrado feminino, de saúde integral feminina, meditação, para seguir esse canal aqui. Com certeza vai ter muito conteúdo aqui que vai contribuir bastante, tanto com o seu processo de desenvolvimento pessoal quanto espiritual. Eu sou mulher, sou loba poderosa, sou creadora de vida aqui na terra, sou gestadora de todo renascer, que en mi vientre está todo mi poder. Eu sou diosa toda poderosa. Antes da gente começar a nossa prática também, eu queria falar para você, te contar que uma das bases filosóficas do yoga é a não violência. E a não violência é tanto com o externo, com a sociedade, com a natureza, com os animais, quanto com o interno também, quanto com o nosso corpo. Então, em todo momento da prática, se você sentir algum desconforto nas articulações, ou na sua estrutura óssea, ou tiver alguma dor muscular que estiver incomodando muito, dá um passo para trás, volta, respeita o seu corpo, respeita o seu limite, que é isso que a prática de yoga nos pede. Então vamos lá, para a gente iniciar, a gente vai começar essa prática de hoje com a posição em pé, a gente vai começar levantadas. Então eu convido vocês a colocarem os seus pés bem posicionados abaixo aqui, dessa linha da pelvis, bem posicionados para frente, tentando equilibrar o peso do corpo entre a parte de trás e a parte da frente dos pés, para a gente alinhar bem certinho. A gente também vai fazer um leve encaixe aqui, da nossa cintura pélvica. Desse jeito, geralmente a gente está com o bumbum um pouco para trás, a gente encaixa, faz esse alinhamento, faz uma rotação dos ombros para trás, alinhando, deixando bem ereta a sua coluna. Então vamos lá, depois que a gente alinhou essa nossa posição inicial, eu vou te convidar a impor as mãos em Anjali Mudra. Esse mudra são gestos que a gente faz com as mãos no yoga que permitem com que a gente traga sentimentos que a gente quer trabalhar, que a gente traga algumas questões da reflexologia de acordo com o mudra que a gente quer fazer. Esse mudra, Anjali Mudra, onde a gente coloca as mãos em prece em frente ao peito, os braços a gente tenta manter paralelos ao chão, sem encostar no peito, a gente faz para trazer esse sentimento de receptividade, de gratidão, como se fosse também um cumprimento, Então, depois que a gente está com a posição ereta, com as mãos em Anjali Mudra bem posicionadas aqui em frente ao nosso peito, eu vou te convidar para fechar os olhos e lentamente ir trazendo a atenção para o seu interior, para o seu coração, para a sua respiração.
Sinta o ar entrando pelas suas narinas, preenchendo os seus pulmões na inspiração. E na expiração, perceba o movimento do seu tórax se esvaziando. Sinta o ar quente que sai pelas suas narinas, focando a atenção na nossa respiração. Sinta quais os sentimentos que te vêm no momento, quais são os sentimentos que estão preponderando no seu chakra cardíaco. Esse primeiro momento da nossa prática é a fase de aquietamento. Nessa fase, a gente tem o objetivo de tanto estabilizar os pensamentos, diminuir a frequência dos pensamentos, quanto estabilizar as nossas emoções. Nesse momento, a gente também vai colocar uma intenção na nossa prática de hoje. E dentre das intenções principais que eu quero te convidar para trazer para o seu pensamento, eu te convido a acessar esse arquétipo da mãe que existe em todos nós. Acessar essa força, essa expansividade, essa capacidade de nutrir, de cuidar. E convidar também para fazer uma reflexão, que uma mãe saudável, aquela que nutre, aquela que cuida, é aquela que consegue, primeiro de tudo, cuidar de si mesmo e nutrir a si mesmo. Então, ela somente transborda isso aos outros. Agora, lentamente, a gente pode ir relaxando as nossas mãos. A gente vai posicionar as nossas mãos em Pataka Mudra. Para fazer esse gesto, a gente une todos os nossos dedos esticados e o dedão, ele também fica coladinho aqui com a mão, mas levemente flexionado aqui ao lado. Então a gente vai colocar os nossos braços relaxados, as mãos em posição ao longo do corpo. E nesse momento, a gente vai iniciar a respiração base yoga. Para a gente fazer essa respiração, a gente vai movimentar apenas a barriga ao respirar. A gente tem o nosso pulmão, ele é dividido, é como se fosse dividido em 3 partes: a parte base, média, alta. Para fazer a respiração com a parte base, a gente respira apenas aqui com a nossa barriga, soltando os nossos músculos abdominais na inspiração e contraindo esses músculos na expiração. Para respirar com a parte média, que a gente vai fazer um pouquinho mais para frente quando a gente for fazer a respiração completa, a gente movimenta só essa parte aqui do nosso tórax. A gente percebe essa movimentação das nossas costelas. E para respirar com a parte baixa, com a parte alta, que é 10% da nossa capacidade respiratória, aliado a 60% com a parte média, com a parte baixa e 30% com a parte média, a gente assim consegue aproveitar toda a capacidade do pulmonar na respiração. Então, para a gente iniciar a Dharma Pranayama, a respiração base, a gente vai, para quem não tem costume, pode inclusive colocar a mão para sentir direitinho. A gente vai tentar estabilizar e não movimentar o tórax e a parte alta,
e movimentar apenas a parte baixa, os nossos músculos abdominais aqui, a nossa barriga, como se a gente preenchesse um balão que enche aqui na nossa barriga. Dessa forma, eu vou tentar mostrar para vocês de lado para ficar melhor. Então percebam que eu estou movimentando só a minha barriga ao respirar. Agora você pode fechar os olhos para que você possa fazer alguns ciclos dessa respiração ao seu tempo. Muito bem, e agora a gente vai partir para a respiração completa. Para a gente fazer essa respiração, a gente inicia com essa respiração base e depois faz a respiração média e depois finaliza um ciclo respiratório completo com a parte alta. E na hora da expiração, a gente vai tirar primeiro o ar da nossa parte alta, depois da parte média e finalizar com a parte baixa, contraindo os nossos músculos abdominais. Então vamos lá, a gente inspira de baixo para cima e expira de cima para baixo. Mais uma vez. Você pode fechar os olhos e a gente vai fazer alguns ciclos dessa respiração ao seu ritmo. Após finalizar nossa respiração completa, agora a gente vai fazer uma respiração que no yoga é chamada de Chaturanga Pranayama. É uma respiração, significa respiração quadrada. Por que quadrada? Porque a gente vai utilizar as 4 fases da respiração que a gente tem no yoga, que é a inspiração, a retenção com os pulmões cheios, a expiração e a retenção com os pulmões vazios. E a gente vai utilizar a mesma contagem, o mesmo tempo para cada fase, que nesse caso a gente vai colocar 6 segundos. Então a gente vai inspirar fazendo a respiração completa yoga que você acabou de aprender em 6 segundos. Pulmões cheios, a gente segura, retém o ar, segura mais 6 segundos, expira em 6 segundos e pulmões vazios 6 segundos. Então vamos lá? Você pode fazer aí com os olhos fechados, de acordo com o seu tempo. Essa respiração ajuda para que você possa estabilizar as suas emoções, diminuir ainda mais a frequência dos seus pensamentos. Na última expiração, você vai cessar a contagem, fazer uma respiração bem profunda.
expirar. Muito bem, agora a gente vai passar para a terceira fase da nossa prática de yoga, que é a fase de atividade. A gente vai iniciar fazendo um exercício para o trabalho dos nossos músculos oculares. Então, para a gente fazer essa prática, a gente vai fazer uma posição com as mãos, como se fosse um joinha assim. A gente vai dobrar os nossos dedos, tocar a palma das mãos e deixar o dedão bem esticado para cima. Esse gesto no yoga se chama Chikara Mudra. Então, com a mão direita em Chikara Mudra e a esquerda em Pataka Mudra, do mesmo jeito onde ela se encontrava, a gente vai elevar na inspiração o braço esticado lá na frente com a mão que está em Chikara Mudra. A gente vai fixar os nossos olhos na unha do nosso dedão. E após fazer esse movimento de fixar os olhos, na próxima inspiração, a gente inspira sem movimentar a cabeça, elevando a nossa mão e seguindo a unha com os olhos. Dessa forma. Chegou lá em cima, a gente vai expirar fazendo um movimento circular para a direita, sem deixar que a unha se torne um borrão. Preste atenção para que a unha, você deixe a sua mão numa posição em que a unha ainda fique nítida. Até chegar lá embaixo. Chegou lá embaixo, a gente inspira fazendo um movimento para cima. Para o mesmo lado. Chegou lá em cima, expira, a gente volta a mão ao centro e a gente vai trocar agora para a gente compensar esse movimento, essa atividade para o outro lado. Então a gente inspira com a nossa mão esquerda em Chikara Mudra, braço bem estendido, deixa lá na frente, fixa os olhos. Na próxima inspiração, eleva a mão lá em cima, até o ponto que você ainda consiga ver o seu dedão, a sua unha com nitidez. E na expiração vai descendo para o lado esquerdo, lentamente, até chegar lá embaixo, aliado à expiração. Chega lá embaixo, inspira, fazendo um movimento circular para cima, para o mesmo lado. Chegou lá em cima, expira, retorna a mão ao centro. A gente relaxa agora as nossas mãos. E a gente vai fazer uma atividade agora que vai favorecer com que a gente trabalhe a nossa energia vital, o Manipura Chakra, que é esse chakra aqui que a gente chama de chakra solar. A energia solar está relacionada justamente a isso, né? Ao fogo, à força de manifestação, à força de ação. Então, para a gente, nada melhor, né, do que a gente iniciar essa prática fazendo esse processo de energização. Eu vou levantar aqui um pouquinho para vocês acompanharem o movimento do meu abdômen ao fazer essa prática. Então, ela é uma prática simples. A gente vai inspirar bem profundamente e na expiração a gente vai expirar com força, dessa forma. E aí a gente vai dar uma acelerada nessa respiração até o momento em que a gente consiga deixar com que a respiração fique certinha, não falhe. Na medida com que ela for falhando, a gente vai desacelerando de novo até chegar na respiração normal. A gente faz mais uma inspiração profunda e começa novamente o exercício. A gente vai fazer 3 ciclos dessa respiração, dessa forma. Inspira profundamente. Expira, contraindo o abdômen com força.
começou a falhar, vá voltando, diminui a aceleração, faça uma respiração bem profunda e continue um novo ciclo. Mais uma respiração profunda. E vamos fazer agora o nosso último ciclo dessa atividade. Muito bem, te convido a fazer 3 respirações bem profundas antes da gente passar para o 4º momento da nossa prática de yoga, que é a fase dos asanas, as posições corporais. Então, para a gente iniciar os nossos asanas hoje, eu vou te convidar a perceber se a sua postura ainda está bem alinhadinha, igual a gente colocou no início da nossa prática. Pés bem para frente, bem posicionados para frente, posicionados também aqui abaixo da linha da nossa cintura aqui, né, da nossa pelvis. E a gente dá aquela encaixadinha, dá aquela aberta nos ombros, abre o peito, a coluna está naturalmente ereta. Então a gente vai sempre lembrar que as posições do yoga, elas estão aliadas à respiração. Então o ponto principal de atenção na nossa prática é a nossa respiração para a gente começar. Então, com as mãos em Pataka Mudra ao longo do corpo, né, assim como elas estavam posicionadas, a gente vai agora inspirar e com os braços bem esticados lateralmente, a gente vai unir as nossas mãos lá em cima, lá no topo, fazendo esse movimento de tracionar cada vez mais a sua coluna na inspiração e ajustar na expiração o seu corpo no lugar. Para quem quiser e puder avançar um pouquinho, na próxima inspiração a gente pode elevar os calcanhares do chão e permanecer apenas na ponta dos pés. Respira profundamente, respiração completa, yoga. Na próxima expiração, o calcanhar volta ao chão e as mãos também vão abaixando, bem esticadinho, com os braços bem esticados até retornarem ao lugar inicial. Agora a gente vai fazer um movimento com a nossa coluna, né? A gente vai fazer todo um desdobramento da nossa coluna agora, para que a gente consiga alongar e deixar também ela bem fortalecida. E para isso, eu vou te convidar, eu vou te ensinar um gesto com as mãos, que eu vou fazer aqui para frente, mas a gente vai fazer na prática lá para trás, eu vou fazer aqui para frente só para vocês entenderem. Esse gesto ele se chama Kali Mudra. A gente une as mãos, entrelaça todos os dedos, menos os dedos indicadores, que ficam bem juntinhos, rentes e unidos, né? E esticados para cima, bem esticadinhos. Então, o restante dos dedos, a gente deixa todos entrelaçados. Então, para a gente começar a nossa prática, a gente vai fazer uma lateroflexão da nossa coluna. Então, a gente coloca as nossas mãos em Kali Mudra lá para trás, abre bem o peito, estica bem os seus braços, abrindo bem os ombros. Mantenha a coluna bem ereta, inspira bem profundamente. E na próxima expiração, a gente vai fazer um movimento lateral para a nossa direita, dessa forma. Expirando,
e lateralizando a nossa coluna, abrindo bem o peito, esticando bem a mão. Pode fechar os olhos, solta o pescoço, solta a cabeça. A pelvis bem alinhada à frente. Respira profundamente. Na próxima inspiração a gente retorna. Inspira profundamente. Na próxima expiração a gente vai fazer uma retroflexão da nossa coluna lá para trás. Então a gente inspira, expira, tira todo o ar dos pulmões e com os pulmões sem ar, a gente vai começar essa retroflexão pela nossa cervical e vai descendo até o limite. Se você quiser, você pode apoiar também aqui, ó, a sua coluna com as mãos na sua coxa, respeitando a sua coluna, os dentes fechados, a língua lá atrás no céu da boca. Respira profundamente. Na próxima inspiração, a gente vai desenrolando de baixo para cima a nossa coluna até a cervical, que a cabeça que se alinha por último. E agora a gente vai inverter os dedos que estavam entrelaçados. Se você estava com os dedos entrelaçados assim, a gente inverte para o outro lado. Só que lá nas costas, como eu já ensinei para vocês. Então a gente abre bem o peito, inspira profundamente e ao expirar a gente vai fazer a nossa lateroflexão da coluna para o outro lado, para o lado esquerdo. Com a pelvis bem alinhada para frente, tentando manter o peso do corpo nos dois pés. Relaxa o pescoço, relaxa a cabeça. Respira profundamente, peito bem aberto. Na próxima inspiração, a gente retorna ao centro. E agora, a gente vai fazer uma anteflexão da nossa coluna, ainda com as mãos em Kali Mudra lá atrás, ó. Começando aqui pela base da coluna. Vai descendo, ó, bem com a coluna bem esticadinha, o máximo que você conseguir. Explorando o alongamento da parte base da sua coluna. Até soltar a cabeça, soltar o pescoço. Abre bem o peito. Abre os ombros. Respira profundamente. Na próxima inspiração, a gente vai retornando da base da coluna para cima também, desenrolando até que a última vértebra do seu pescoço se encaixe, finalizando aí esse movimento e esse trabalho com a coluna. Agora a gente vai fazer um movimento para trabalhar o equilíbrio. Como no yoga, na filosofia do yoga, a gente acredita que todos os corpos estão interligados, à medida com que a gente trabalha o nosso equilíbrio interior, a gente também vai trabalhando o nosso equilíbrio emocional, mental, em vários outros âmbitos. Então, posição inicial, a gente inspira profundamente. Ao expirar, a gente vai deixar todo o peso do nosso corpo no nosso pé esquerdo, levantando levemente aqui a nossa perna direita. Para quem ainda não tem equilíbrio, não consegue sair daqui, você pode ficar aqui. Esse é um ótimo lugar para você, né? Com a ponta do pezinho, ó, você vai fazendo o equilíbrio da sua posição. Para quem já pode avançar um pouco,
a gente vai colocar a sola do nosso pé direito aqui bem ao lado do nosso tornozelo esquerdo e do nosso pé esquerdo. Para quem puder avançar ainda mais, vai subir um pouquinho até a altura aqui do joelho. E para quem estiver numa fase mais avançada, a gente pode colocar ela aqui bem próximo à nossa pelvis. Dessa forma. Agora, as mãos a gente vai colocar em Alapada Mudra, dedos bem estendidos sequencialmente, e vai inspirar, elevando os nossos braços até lá em cima, sentindo esse equilíbrio. Vá sentindo como você é uma árvore forte. Sinta as suas raízes, como se tivesse raízes ancoradas nos seus pés e entrando no solo. Sinta que você é um tronco forte, com folhas vigorosas, galhos vigorosos. Na expiração, próxima respiração, a gente vai voltando lentamente à posição inicial. Inspiramos profundamente, vamos fazer agora a compensação para o outro lado. Então, na expiração, a gente deixa o peso do nosso corpo no nosso pé direito. Para quem não consegue fazer esse equilíbrio, pode continuar aqui, ó, ajudando com o pezinho, com a pontinha do pé. Para quem pode avançar a posição, ó, faça a mesma posição, tenta fazer a mesma posição com o que você fez na posição anterior. Mãos em Alapada Mudra, a gente sobe, foca nas nossas raízes, fortes, ancoradas. Respira profundamente. Na próxima expiração, a gente vai abaixando os braços, abaixando as pernas e entrando novamente na posição inicial. Para realizar a nossa próxima posição, a gente vai também fazer esse movimento de inspirar profundamente e expirar, deixando todo o nosso corpo, todo o peso do nosso corpo em um dos nossos pés, nesse caso no nosso pé esquerdo. E ao inspirar, a gente vai elevar o nosso pé direito, tocando as nossas mãos, fazendo um gancho aqui nas nossas mãos no dorso do pé. E a gente vai suspender, puxar a nossa mão com o nosso pé, elevando um pouco o nosso tronco para frente, para cima. As mãos em Alapada Mudra, lá em cima. Para fazer bem essa posição, você pode focar em deixar o peso dos seus pés, o peso do seu corpo bem distribuído na parte de trás e da frente dos seus pés, principalmente nas almofadinhas, aquelas almofadinhas principais ali do dedão e do dedo indicador. Expira, pode ir voltando. Para fazer esses movimentos de equilíbrio, é muito interessante também que a gente busque olhar um ponto fixo à frente para a gente manter esse equilíbrio. Então vamos lá fazer a compensação para o outro lado. Inspiramos profundamente, expiramos, peso do corpo na perna direita, mão esquerda no pé direito. Inspira, elevando, puxando a mão com os pés. Respira profundamente. Na próxima expiração, a gente pode ir retornando lentamente. Muito bem, agora eu vou convidar você
abrir um pouco as suas pernas, de modo que você consiga fazer com que elas fiquem bem abertas, bem esticadas e ao mesmo tempo confortável. A gente vai inspirar com as mãos em Alapata Mudra e os braços estendidos ao longo do corpo. Os braços eles vão ficar aqui na altura dos nossos ombros, a pelve está bem esticada. E a gente vai expirar, fazendo a lateroflexão da coluna, tocando a mão aqui na perna. Se você conseguir chegar até aqui, tudo bem, permaneça aqui. Agora, se você puder avançar um pouco mais, sem virar o corpo para frente e manter a sua pelvis bem alinhada à frente e abrir bem o peito, você pode ir descendo até o seu limite. Relaxa a cabeça, relaxa o pescoço. Deixa o braço de cima tombar um pouco por cima, mantendo o peito bem aberto. Na próxima inspiração a gente retorna. Braços esticados na altura do ombro, mãos em Alapata Mudra. A gente expira fazendo a compensação lá para o outro lado. Respira profundamente, solta o pescoço, solta a cabeça, peito aberto, pelvis alinhada à frente. Na próxima inspiração, a gente vai retornar aqui para a posição inicial. A gente vai expirar, rotacionando o nosso pé direito lá para o lado direito. E vamos dobrar o nosso joelho direito, sem deixar que o joelho ultrapasse a ponta do seu pé direito. Essa é a posição da guerreira. Alinhe os braços com o ombro, olha lá para frente, para o nosso lado direito. Contrai os glúteos, contrai o abdômen. Na próxima expiração, a gente vai descer, apoiando as nossas mãos ao lado do pé direito. E nessa posição, a gente vai inspirar, rotacionando o nosso braço direito lá para cima. Mãos em Alapata Mudra, respira. Na próxima expiração, a gente vai colocar a nossa mão direita onde estava a nossa mão esquerda e vai inspirar fazendo essa rotação com o braço esquerdo, olhando lá para a mão, lá em cima. Respira. Volta à posição inicial. Mãos em Anjali Mudra em frente ao peito, força na perna, estica a perna, desdobra o joelho, traz o pé direito apontado para frente novamente, respira profundamente, alinha novamente o corpo. Na próxima inspiração, braços esticados, mãos em Alapata Mudra. Expira, girando o pé lá para a esquerda, pé esquerdo para a esquerda. Dobra os joelhos na expiração. Posição da guerreira. Vê se os braços estão bem alinhados. Respira, contrai o abdômen, contrai os glúteos. Na próxima expiração, a gente vai descer com as mãos ao lado do nosso pé esquerdo. Inspiramos, rotacionamos a nossa mão esquerda lá em cima, olhando para a mão. Na próxima expiração, a gente retorna, troca de lugar com a mão direita.
Abre rotacionando o braço e a mão lá para cima. Olha para a mão de cima, respira profundamente. Desce, retornando, expirando. Mãos em Anjali Mudra. Na próxima inspiração, retorna o tronco, retorna as pernas e vira o pé novamente para frente. Muito bem. Agora, a gente vai dar um grande passo para a ponta do tapetinho. E na ponta do tapetinho, a gente vai ficar com a nossa posição inicial, a posição ereta, pelvis bem encaixada. Vai inspirar profundamente, elevando as mãos em prece lá em cima. Na próxima expiração, vamos descendo o tronco, até colocar as mãos mais ou menos na altura dos nossos ombros. Abrimos o ombro, abrimos aqui ó, o peito, alinhamos a mão ao ombro. A gente vai elevar a cabeça e o bumbum lá para cima. Respira profundamente, posição da deusa. Ao expirar, a gente vai caminhar agora, ó, com as mãos lá para frente do tapetinho, dedos bem abertos, a mão bem firme, ó, no chão. A gente vai projetar a nossa testa lá para o chão, ó. Se você não consegue fazer bem essa posição, eu vou te convidar a dobrar levemente os seus joelhos, para que você possa fazer o encaixe correto aqui dos ombros e das costas, alinhar bastante as costas e depois você pode ir esticando lentamente as suas pernas e colocando os calcanhares ao chão. Respira profundamente. Na próxima expiração, a gente vai projetar o nosso tronco à frente. Podemos consertar um pouco o alinhamento aqui dos pés, para que a gente possa ficar na prancha, dessa forma, bem alinhada, olhando lá para frente. Inspira profundamente, trava o abdômen, segura forte. Na próxima expiração, a gente vai descer os braços no chão. Ponta dos pés lá para trás, dorso dos pés no chão, a gente inspira, forçamos a mão no chão e elevamos o nosso tronco, fazendo uma retroflexão. Inspira profundamente. Aproveita o alongamento da coluna. Na próxima expiração, a gente tira a pelvis do chão, ó, e vai sentar com o bumbum lá no pé, deixando os braços esticados à frente. Vamos descansar um pouco nessa posição aqui, testa no chão. Muito bem. Agora a gente vai ficar novamente com a pelvis do chão. A gente vai deitar o nosso tronco, passar um dos nossos braços por baixo do tronco até fazer esse movimento de rotação para a gente poder deitar de costas no chão. Deitou de costas no chão, a gente vai elevar os nossos pés no chão, flexionando os nossos joelhos, trazendo aqui a nossa coxa o mais próximo da nossa barriga possível. E vamos fazer um movimento aqui, ó, de rotação das nossas pernas, para que a gente possa fazer uma massagem aqui, ó, na nossa lombar. Sinta
esse peso do seu corpo no chão, massageando a sua lombar. Para um lado, roda para o outro. Muito bem. Agora a gente vai pegar a nossa mão com o indicador e o dedo médio esticados e a gente vai fazer um gancho com esses dedos aqui no nosso dedão, dos dois lados. E depois que a gente fez esse gancho, a gente puxa aqui alinhando bem os ombros com o chão, a coluna para o chão, com o chão. E na próxima inspiração a gente vai elevar as nossas pernas lá em cima, esticando o máximo possível, mantendo os ombros no chão. E na próxima expiração a gente vai abrir o máximo possível para as laterais da nossa perna esticada. Na próxima inspiração, vai retornando, expira, desce novamente os pés. E agora, sem colocar os pés no chão, ainda com os pés, com as pernas nessa posição, joelhos flexionados e coxas bem próximas ao nosso abdômen, a gente vai abrir os nossos braços como uma cruz, dessa forma. E a gente vai inspirar profundamente e os pés bem ativos, apontando lá para frente, a gente vai expirar rotacionando as nossas pernas até que a nossa coxa e um dos pés toque no chão e logo em seguida a outra perna se una, a perna que já está no chão, e a gente vai rotacionar a nossa cabeça, a nossa cervical para o outro lado. Então a gente pode inclusive ajudar aqui com a nossa mão direita, ó, essa rotação das pernas. Pode aproveitar bem esse movimento de rotação, fechar os olhos, tentar manter os dois ombros bem unidos ao chão. Respira profundamente. Muito bem, agora a gente vai abrir de novo os braços. Inspirando, a gente vai subir as pernas novamente para cima. Na próxima expiração, a gente vai fazer a compensação do movimento para o outro lado. Pernas tocando o chão na parte esquerda e a cabeça olhando lá para a direita. A mão esquerda vai ajudar aqui, ó, como uma alavanca, essa rotação. Respira profundamente. Muito bem, abrimos novamente os braços, subimos as pernas. A gente vai agora fazer uma invertida. E para a gente fazer essa invertida, para quem tem problema no coração e nos olhos, marca-passo, glaucoma, algum problema nessas áreas, eu recomendo que você não faça essa posição. E para quem não tiver nenhum desses problemas, pode vir comigo. Para quem tiver desses problemas que eu acabei de falar, pode segurar as pernas esticadas, ó, fazendo esse alinhamento aqui, mais ou menos de 90 graus entre o tronco e as pernas. E para quem pode avançar, a gente vai na inspiração dar um impulso e elevar o nosso tronco até o máximo que consigamos lá em cima. Quem quiser pode apoiar com a mão nas costas para deixar a posição ainda mais retinha, ó.
Os pés eles estão bem apontados lá para cima, ativos. Respira profundamente. Na próxima expiração, a gente pode ir descendo, dobrando os joelhos, tentando encostar os joelhos na testa. E a gente agora põe as mãos no chão novamente e inspirando profundamente, a gente toca os dedos dos pés lá no chão e expira, voltando vértebra por vértebra no lugar. Muito bem, a gente vai continuar com as nossas pernas esticadas, tocando as pernas novamente no solo. E agora a gente vai finalizar a nossa parte dos asanas e passar para a quinta fase da nossa prática de yoga, que é a fase de relaxamento. Então, para essa fase, eu te convido a deixar as pernas bem relaxadas, os braços bem relaxados aqui próximo ao corpo, ao longo do corpo. As mãos, elas ficam para cima, com as palmas voltadas para cima. E agora eu te convido a novamente fechar os olhos e trazer atenção para o seu interior. Perceber os benefícios da prática no seu corpo. Fazer algumas respirações bem profundas. E agora eu vou te convidar para que a gente possa aprofundar no estado de relaxamento, que você possa visualizar, imaginar, sentir que a cada inspiração que você faz entra luz azul, cintilante, clara pela sola dos seus pés. E a cada expiração, essa luz vai se expandindo para as pontas dos pés, tornozelo. Inspira, entra mais luz azul, expira, essa luz vai se expandindo pela sua canela, panturrilha, joelhos. E você começa a perceber que a cada local que essa luz vai passando e você vai colocando a sua mente conscientemente, você vai relaxando todos os músculos do seu corpo. Então inspira, mais luz azul, expira, essa luz vai se expandindo pelas suas coxas, pelvis, costas, parte alta das costas, ombros, barriga, peito, tórax, parte alta do peito, braços, mãos, pescoço, garganta, couro cabeludo, orelhas,
testa, nariz, olhos, bochecha, língua, pulso, boca, maxilar. E nesse momento eu te convido a fazer uma inspiração bem profunda e expirar, relaxando o corpo todo junto de uma vez só. Nesse momento eu te convido a pensar, colocar a sua mente em quais as coisas que você precisa fazer para se nutrir mais, para se cuidar mais. E, consequentemente, esse cuidado e essa nutrição possa expandir aos outros, transbordar. Te convido a relembrar também a intenção inicial que você colocou nessa prática. E sentir no seu coração esse sentimento de satisfação, de paz, de plenitude. E lentamente, ao seu tempo, você pode ir movimentando as extremidades dos seus dedos e pés, movimentando os braços. A gente pode fazer um alongamento lá em cima, respirando profundamente. Agora a gente vai se levantar, para a gente levantar com amor, sem forçar a nossa coluna. Eu te convido a virar lateralmente e ajudar a sua coluna com a sua mão. E para a gente finalizar a nossa prática, a gente vai passar para a nossa última fase da nossa prática de yoga, que é a fase de meditação. Então, para isso, eu te convido a colocar o seu pé esquerdo bem próximo aqui, à base da sua coluna, a sua pelvis, sentar bem em cima dos seus isquios, que são aqueles ossinhos que a gente tem aqui no nosso bumbum. A perna direita, ela pode vir tanto à frente quanto abaixo da perna esquerda. E para quem já tiver um pouco mais de flexibilidade, puder avançar um pouco mais, a gente traz esse pé aqui acima da nossa coxa esquerda. Então a gente pode alinhar. Eu gosto sempre nessas posições de meditação, puxar mesmo o nosso glúteo aqui para cima, o nosso bumbum, para que a gente sinta os isquios bem firmes, bem apoiados no chão. Você pode perceber que a sua coluna fica naturalmente na posição correta, na posição ereta. Pode fazer um movimento de abrir os ombros. As nossas mãos, elas vão ficar em Shiva Mudra, ou seja, o dorso da nossa mão direita vai em cima da palma da nossa mão esquerda e a gente assenta esse movimento no nosso colo. Pode fechar os olhos, novamente voltar a atenção para a sua respiração. Perceber como esse gesto das mãos te traz um sentimento de quietude, de interiorização. E agora eu vou te convidar a permanecer alguns instantes
focando a sua atenção na sua respiração natural. Mais especificamente, focar a atenção consciente, trabalhar conscientemente esse adestramento da sua mente, trazendo atenção para a respiração aqui na ponta do seu nariz, aqui nesse triângulo, como se a gente fizesse um triângulo aqui e a base fosse a parte de cima da nossa boca e o topo desse triângulo fosse a ponta do nosso nariz. Te convido a ficar alguns instantes prestando atenção em todas as sensações, tanto mais grosseiras mesmo, de sentir o ar entrando, o ar saindo, passando, entrando frio e saindo quente, quanto começar a perceber sensações ainda mais sutis. E assim a gente pode ir voltando agora para aqui e para agora, retornando para o nosso corpo, para as nossas sensações, abrir os olhos. A gente vai tocar a ponta dos polegares e fazer um movimento de rotacionar até que a gente consiga que haja um encontro entre a palma das nossas mãos e traga elas para o gesto Anjali Mudra, em frente ao peito. E assim a gente finaliza a nossa aula de yoga de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Você é sempre muito bem-vinda nas minhas práticas. Se essa prática agregou valor à sua vida, não esquece de curtir, compartilha para quem você ama e você sabe que essa prática pode contribuir muito tanto com o desenvolvimento do corpo, quanto mental e emocional. E é isso, se você gosta desse tipo de prática, desse tipo de conteúdo, aliando yoga, meditação, sagrado feminino, também me segue lá no Instagram, que todo dia a gente libera conteúdo novinho, fresquinho, que vão contribuir para melhorar com o seu desenvolvimento pessoal e espiritual. O Instagram é @JaqueCanutaOficial. Vai ser um prazer te receber lá também. Se você quer entender um pouco mais sobre o meu trabalho, sobre as minhas práticas, pode deixar um comentário aqui que eu vou fazer questão de te responder. Ou então pode me chamar também lá no direct no Instagram, que eu vou ter um prazer em conversar com você. É isso. Namastê. A deusa que habita em mim saúda a deusa que habita em você. Aham.